Eu acho que eu nunca te perguntei isso. Eu vi acontecer, mas eu nunca te perguntei. Como é ser esposa de pastor? Não, porque assim, a minha vida tá, obviamente, você, minha mãe, meu pai, obviamente, pastor. Eu vi tudo acontecer. Mas eu acho que eu nunca ouvi de você, assim, qual é o seu sentimento? Qual que são os prazeres e os desprazeres? Quais que são... O que é aquilo que te deixa feliz nisso e aquilo que, sei lá, que dói, que machuca? Como que é? É muito complicado. É um misto de emoções, de sentimentos, porque é, tem os momentos muito bons e tem os momentos difíceis realmente. É, quando nós entendemos do nosso chamado para o ministério, eu não vi só o ministério pastoral. Eu também tenho minha vocação e tenho um chamado, Deus me chamou para exercer um ministério também. Uhum. Mas tudo termina em ser a esposa de pastor. Isso é um pouco... Eu tenho um pouco de... Como que eu vou dizer? Não é trauma, não. Trauma é muito forte. Mas, assim, às vezes eu sinto que a minha vocação ficou em segundo plano. Como se, na verdade, a sua vida girasse em torno Em do torno pastor. exatamente, Do ministério do pastor. pastoral. Entendi. Até porque os lugares para onde nós fomos para ele exercer o ministério pastoral, não se tem muito essa visão, principalmente a visão de educadora cristã. É uma coisa que existe, é muito bom para o ministério pastoral, mas o próprio seminário não prepara o pastor para ter Um ministério pastoral. um ministério de educação cristã. Ah, sim. Né? Então é complicadíssimo isso. Apesar do seminário oferecer o curso, ele não prepara o pastor. Ser tudo dentro do seminário. Eu fiz educação cristã, teológica cristã, Edinaldo fez teologia, bacharel. Mas, embora eu tenha me preparado para ser educadora, eu não tive como exercer a minha vocação no ministério pastoral. Uhum. Com o ministério pastoral. Isso assim, falando de chamado, né? Sim, sim. E no dia a dia, como esposa de pastor, ao mesmo tempo que a gente se sente, dá um certo orgulho de saber que eu fui chamada também para isso, Uhum. para ser esposa do pastor. Mas também tem o outro lado, que é o lado da igreja, que o pastor vai exercer o seu ministério, tem a família dele, né, que muitas vezes já começa com a família toda, mas no nosso caso, você já era muito pequenininho, né, e a gente começa ali e tem essa questão com a igreja. Eu me lembro que no dia que nós fizemos um culto de despedida na Igreja Batista da Barra, hoje Primeira Igreja Batista, eu lembro de uma palavra que Elise Amaral me deu naquela ocasião, falou ali naquela ocasião, e eu tomei aquilo para mim. Ela falou que você seja uma mulher que caia na graça das pessoas, sim, na graça do povo, porque a esposa do pastor precisa cair na graça. E eu tomei aquilo para mim. Uhum. Então, assim, foi um momento de muita... que eu tive que aprender muito
a lidar com as pessoas, a ouvir mais. Eu tenho uma personalidade muito forte. Eu tive que aprender a controlar muito isso, porque às vezes as pessoas não entendem, né? Então tem essa coisa da igreja. Você o tempo todo precisa manter um jeito, uma forma de conviver com aquelas pessoas da igreja, para que você seja sempre bem aceita. Né? As pessoas preferem que você faça de conta do que você seja você mesmo. Né? E essa questão da mulher de ser esposa do pastor, que deixa a gente muito sem identidade, faz isso também. As pessoas acham que a esposa do pastor é o quê? A esposa do pastor tem que aceitar tudo que a igreja fala, que o pastor quer. Ela é aquela do segundo plano mesmo. Ela nunca... As pessoas vão vê-la como uma líder, um membro da igreja. Que a gente é a esposa do pastor, mas a gente é membro da igreja. A gente tem voz também na igreja como outro membro qualquer. Então, essas coisinhas assim são muito difíceis. Eu sempre tive a impressão... Ministério pastoral. Eu sempre tive a impressão assim, que o ministério pastoral, ele... assim, obviamente, o ministério pastoral, ele se refere ao pastor, diretamente falando, né? O pastor da igreja. Mas eu tenho a impressão que as pessoas, elas realmente só consideram o pastor. Eu tenho essa impressão, assim... Você sabe, a gente participou dos mesmos ministérios pastorais. Né? Você como esposa do pastor, eu como filho do pastor. A impressão que eu tenho, que eu sempre tive... é que as pessoas, elas sempre estão preparadas para receber o pastor, para ouvir o pastor, para se submeterem ao pastor, mas elas não estão preparadas em relação à mesma coisa com a família do pastor. Uma coisa que meu pai sempre me falou, que eu não entendia. Porque você sabe que praticamente a minha vida, da minha adolescência para cá, eu sempre tive mais atração por igrejas fora do meio batista. E aí foi na casa internacional de oração lá em Caratinga. Eu falei assim, eu quero sair da igreja, eu quero vir para cá. Aí meu pai, não, o seu ministério é aqui. Na Nova Macaé também, né, na Igreja Batista Jardim Nova Macaé. A gente foi para a fronteira e aí eu quis ir para Nova Macaé. Meu pai falou assim, não, o seu ministério é aqui. O seu ministério é aqui. Então, por mais que o pastor ele tenha essa visão de que o ministério da família é um ministério pastoral, a igreja não tem essa visão. A igreja não tem. Eu sinto que a igreja ela não tem a mesma consideração pela família pastoral, a consideração que ela tem pelo pastor. É a impressão que eu sempre tive. É muito interessante isso, né? Eu não consigo, assim, fazer uma linha de raciocínio, assim, família pastoral, eu sou a esposa do pastor, não consigo. Sempre tem, porque você tem que se preocupar com a igreja, você tem que se preocupar com a família, você tem que preocupar... Eu, por exemplo, eu me preocupar com a igreja, a família, o pastor, eu sou a esposa também. Exato. Eu sou a esposa. Então, assim, eu não consigo fazer por exemplo, traçar um perfil de uma mulher de pastor. A gente fala, mulher de pastor, né? Eu lembro uma vez que fizeram uma homenagem para mim, uma mulher de oração, uma mulher... Isso qualquer mulher. Isso é o básico do crente. Isso é o básico. Mas eu não consigo, de mulher de pastor, não consigo fazer um perfil de esposa de pastor. Porque você não é só a esposa do pastor. Você tem que ser a conselheira, você tem que ser a líder das mulheres da igreja, você tem que ser do ministério infantil, do coral, de não sei quem, a mãe, amiga, conselheira, você tem que ser a esposa do pastor. Você tem que... Aí você tem que ter
uma forma de lidar com isso, deixar a questão de igreja, de problemas lá da igreja, e lidar só com sua família. Aí as pessoas falam da sua família e você não sabe como. Meio que não então dá você não consegue desvencilhar uma coisa da outra. Eu não consigo, é.